Começar o dia. Vamos começar o dia. Cadê o nosso livro? Começar o dia primeiro, vamos concentrando-nos, respirando, pensando no nosso anjo da guarda, pensando em Jesus, em Deus, na luz, mais esse dia que se inicia. Vamos juntos. Vamos lá, a leitura continuando Jesus no lar. Lição 13. O revolucionário sincero. No curso das elucidações domésticas, Judas conversava, entusiástico, sobre as anomalias na governança do povo, e exaltado dizia das probabilidades de revolução em Jerusalém, quando o Senhor comentou muito calmo: o rei antigo era considerado cruel pelo povo de sua pátria, a tal ponto que o principal dos profetas do reino foi convidado a chefiar uma rebelião de grande alcance que o arrancasse do trono. O profeta não acreditou de início nas denúncias populares, mas a multidão insistia. O rei era duro de coração, era mau senhor, perseguia, usurpava e flagelava os vassalos em todas as direções. Reclamava-se desabridamente. Foi assim que o condutor da boa-fé se inflamou igualmente e aceitou a ideia de uma revolução por único remédio natural, e por isso articulou-se em silêncio com algumas centenas de companheiros decididos e corajosos. Na véspera do cometimento, contudo, como possuía segura confiança em Deus, subiu ao topo do monte e rogou a assistência divina com tamanho fervor que um anjo das alturas lhe foi enviado para a confabulação de espírito a espírito. À frente do emissário sublime, o profeta acusou o soberano, asseverando quanto sabia de oitiva e suplicando a aprovação celeste ao plano de revolta renovadora. O mensageiro anotou-lhe a sinceridade, escutou-o com paciência e esclareceu: em nome do Supremo Senhor, o projeto ficará aprovado com uma condição: conviverás com o rei durante 100 dias consecutivos em seu próprio palácio, na posição de servo humilde e fiel. E fim desse tempo, se a tua consciência perseverar no mesmo propósito, então lhe destruirás o trono como o nosso apoio. O chefe honesto aceitou a proposta e cumpriu a determinação. Simples e sincero, dirigiu-se à casa real, onde sempre havia acesso aos trabalhos de limpeza, e situou-se na função de apagado servidor. No entanto, tão logo se colocou a serviço do monarca, reparou que ele nunca dispunha de tempo para as menores obrigações alusivas ao gosto de viver. Levantava-se rodeado de conselheiros e ministros impertinentes, era atormentado por centenas de reclamações de hora em hora. Na qualidade de pai, era privado da ternura dos filhos. Na condição de esposo, vivia distante da companheira. Eita, nós que vida! Além disso, era obrigado frequentemente a perder o equilíbrio da saúde física em vista de banquetes e cerimônias excessivamente repetidos, nos quais era compelido a ouvir toda a sorte de mentiras da boca de súditos bajuladores e ingratos. Nunca dormia, nem se alimentava em horas certas, e onde estivesse era constrangido a vigiar as próprias palavras, sendo vedado ao seu espírito qualquer expressão mais demorada de vida que não fosse o artifício de sufocar-lhe o coração. O orientador da massa popular reconheceu que o imperante mais se assemelhava a um escravo, duramente condenado a servir sem repouso, em plena solidão espiritual, porquanto o rei não gozava nem mesmo a facilidade de cultivar a comunhão com Deus por intermédio da prece comum. Fim do prazo estabelecido, o profeta, radicalmente transformado, regressou ao monte para atender ao compromisso assumido, e notando que o anjo lhe aparecia no curso das orações, implorou-lhe misericórdia para o rei, de quem ele agora se compadecia sinceramente. Em seguida, congregou o povo e notificou a todos os companheiros de ideal que o soberano era talvez o homem mais torturado em todo o reino, e que ao invés de suspirar da submissão, competia-lhes a cada um maior entendimento e mais trabalho construtivo no lugar que lhes era próprio dentro do país, a fim de que o monarca, de si mesmo tão escravizado e tão desditoso, pudesse cumprir sem desastres a elevada missão de que fora investido. E assim a rebeldia foi convertida em compreensão e serviço. Judas, desapontado, parecia ensaiar alguma ponderação irreverente, mas o mestre divino antecipou-se a ele falando incisivo: revolução é sempre um engano trágico daqueles que desejam arrebatar a outra o cetro do governo. Quando cada servidor entende o dever que lhe cabe no plano da vida, não há disposição para a indisciplina, nem tempo para a insubmissão
É isso aí. Então é isso, né? De perto era, de longe era uma coisa, de perto outra. Então a gente tem que tomar cuidado na hora de julgar, né? Então por isso que a gente vamos trazer isso para os dias de hoje, né? No Brasil a gente teve 2 impeachment, 2, vamos dizer assim, derrubadas de treino recentemente. Então, mas você vê, os motivos haviam, então houve todo um processo, um julgamento, né? Então a gente questiona, né, tanto um quanto o outro, principalmente esse outro agora com a Dilma, em que a gente não viu um motivo real mesmo, né? Então foi a derrubada ali, uma espécie de revolta dos ricos, né? Foi a revolta dos ricos contra a Dilma. É o que a gente percebe hoje em dia. E daqueles que têm mais, né? Os privilegiados. Então, você pode fazer isso, mas você vê como é difícil ser governante. Precisa ter força, senão não consegue superar. Então hoje nós temos lá um presidente inexperiente. Vamos ver, né? Ele está dando sinais de que não vai aguentar muito tranco, não. Mas se ele perseverar, ele chega até o fim. Se ele gostar de trabalhar, ele vai chegar até o fim. Porque é muito trabalho, é muitos compromissos. São viagens, enfim, 1000 reclamações, 1000 pedidos, 1000 coisas para pensar. Não é fácil esse encargo, né? Então você acaba mesmo sendo escravo do trabalho nesse. Então é para quem gosta muito do trabalho, de trabalhar realmente. Senão acaba sucumbindo. E vamos lá, né? Vamos fazer a nossa parte. No final ele fala, ó, cada um faça a sua parte no reino, seu papel, né? Fazer a nossa parte é isso, trabalhar com honestidade, né? Cumprir o nosso dever, sermos honestos, né? Procurar fazer a coisa certa, respeitar o próximo, respeitar as leis, né? As leis justas. Enfim, é isso, né? Ajudar, colaborar com o mundo. Se a gente quer um mundo melhor, comecemos por nós mesmos. Começamos conosco. O caminho é esse. Primeiro a gente. A gente agradece. E vamos em frente. Vamos em frente, né? Vamos em frente. Cumprimentando o nosso anjo da guarda, nossos mentores, guias e protetores, Pai Francisco, Mãe Maria, Jesus, Deus, a luz toda. Com a prece a gente se une. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas antes nos livre de todo mal. Pois são todos o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Leitura do Evangelho. Não separar o que Deus juntou. Indissolubilidade do casamento. E chegaram-se a ele os fariseus, tentando ir, dizendo: Porventura lícito a um homem repudiar a sua mulher por qualquer causa? Ele respondeu: É lícito, né? É porventura lícito? Ele respondendo lhes disse: Não tendes lido que quem criou o homem desde o princípio os fez macho e fêmea? E disse: Por isso deixará o homem pai e mãe, e ajuntar-se-á com sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim que já não são dois, mas uma só carne. Não separe logo o homem o que Deus os juntou. Replicaram-lhe eles: Pois por que mandou Moisés dar ao homem, a sua mulher, carta de desquite e repudiá-la? Respondeu-lhes: Porque Moisés, pela dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas a princípio não foi assim. Eu, pois, vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não for por causa da fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que se casar com a que o outro repudiou, comete adultério. Mateus 19, 3, 19. Eita, nós.
Quando Jesus fala que Deus juntou, então a gente vai pensar aqui nos laços do amor, né? Laços do verdadeiro amor. Deus é amor, né? Daí. Só que o casamento ainda não é assim. Melhorou, dos tempos de Jesus para cá melhorou. A gente tem notícia que a mãe de Jesus e o pai não foram eles não se escolheram, foram eles escolhidos para se casarem. Então era assim, né? Você não escolhia a sua esposa. O casamento era um arranjo, uma convenção que geralmente tinha como objetivo preservar a matéria, né? Preservar a propriedade, né? Fortalecer a matéria, fortalecer a propriedade e a riqueza. Foi assim, até hoje é assim, né? A gente pensa muito nisso antes de casar. Em alguns lugares do mundo ainda é do jeito que era o tempo de Jesus. A mulher não escolhe o marido, nem o marido escolhe, a família que escolhe. Teve uma época que a igreja escolhia. Então, hoje nós temos leis que regulam o casamento. Cada país tem sua lei. Isso muda muito de país para país, né? Mas já há uma regulamentação, uma lei, né? Tem lugares onde a lei civil sobrepõe a lei religiosa, outros o contrário, né? Tem lugares que os duas, né, o casamento religioso e o casamento civil, são importantes. Então há uma diversidade. Mas o que a gente nota, cara, é que o casamento ainda é muito voltado para o material. As pessoas casam quando as bolsas, né, estão ajustadas, alinhadas. Depois dá no que dá, né? Muitas vezes acaba em divórcio, que nem falou aí, acaba em desquite, separação. Porque o que Deus juntou realmente, o homem não separa. Quando a gente ama de verdade, criam-se fios entre nós que nunca vão ser mais rompidos, né? É muito bom, é muito louco isso, né? Quando você ama uma pessoa, você sempre vai amar. Aquele fogo sempre existirá, é um fogo eterno, né? Ele pode ficar ali, latente, pequenininho, né? Uma chama bem pequena, mas não se apaga, Não é verdade? E às vezes o fogo arde, né? Fogo que arde sem se ver, como dizia Camões. Bom, então é isso, né? Então quando o casamento não é por amor, separa-se. No caso de fornicação, né? Mas eu acho que a gente não precisa chegar nesse ponto, né? Da falta de respeito, da traição. E o casamento, falando nisso, ele tem que ser baseado na amizade também. Aquela amizade, se não deu certo, que permaneça a amizade. Ainda mais se houver filhos, né, envolvidos, outros espíritos envolvidos na nossa união. Manter a amizade. Isso é o que Jesus, o que a gente, né, que a gente que quer um mundo melhor, quer uma vida boa, quer ter uma vida em paz, faz, né? Procura fazer. Não buscar a guerra, buscar a paz, buscar a amizade e o entendimento. Bom, é isso. Então a gente encerra aqui vibrando muito amor, luz e força pelo bem universal, pela paz universal, paz na terra, paz entre todos nós. Vibramos pela paz no Vale dos Suicidas, pelos que estão nos hospitais, pelos que vivem nas ruas, que estão presos e cancelados. Vibremos. Pelos que estão deprimidos, pelos que estão drogados, pelos que estão com o coração partido, vibremos. Vibremos por todos os lares da terra, especialmente aqueles em desarmonia. Vibremos por todos os nossos dirigentes, todas as escolas, seus professores, quartéis, delegacias, vibremos. Vibremos pelo nosso lar, nossos familiares, nossos amigos, pelo nosso trabalho. Por todos que nos cercam, vibremos e deixemos uma grande vibração de luz aqui neste mundo.